Boa tarde, tudo bem? Eu sou André Tobias, eu sou monitor de processo de trabalho e nessa semana nós iremos iniciar a revisão para as provas finais de vocês. A nossa penúltima aula, eu acabei dividindo em duas partes a revisão de processo de trabalho, por ser temas bastante extensos e por ter temas que a gente ainda não visitou a monitoria, eu fiz questão de separar em duas aulas. Na primeira aula, no dia de hoje, nós iremos revisar tudo aquilo que nós já passamos na matéria, dentro de processo do trabalho, foi todas as formas de recurso, e uma parte de execução, e na outra aula a gente vai falar mais especificamente das matérias que vocês estão tendo no final desse semestre, que são direitos coletivos, toda essa parte do processo do trabalho. Na aula de hoje, nós vamos iniciar falando sobre um tema bastante recorrente nas aulas de monitoria, que é recursos. Aqui eu apresento o sumário da aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o recurso. Eu apresento aqui para vocês os principais recursos que são diferentes assim no processo de trabalho, que é o recurso ordinário, que é o processo cabível para decisões, geralmente decisões de primeiro grau, mas pode ocorrer em caso de sentença que seja de ação originária do TRT, pode ser interposto o recurso ordinário ao TST. O recurso de revista, que é um recurso que ele é unicamente proposto para o TST, e o agravo do instrumento, que é o principal recurso que tem a maior diferença dentro do Código de Processo Civil, que o agravo do instrumento ele não serve para decisão interlocutória. Já adiantando na aula de hoje que para decisões interlocutórias dentro do processo de trabalho não é cabível praticamente nenhuma peça, como o agravo do instrumento é no Código de Processo Civil, onde há todos os requisitos que prevêem. Porém, no processo de trabalho não é possível se recorrer de algumas decisões em agravo de instrumento. O que pode acontecer na prática é você entrar com mandado de segurança, em alguns casos são aceitos dentro da Justiça do Trabalho. E caso você queira discutir essas matérias, você entra com recurso ordinário e dentro do seu recurso ordinário você vai suscitar todo esse processo, né? Desde lá de trás até hoje, e se for declarado possível cerceamento de defesa, nesse momento nós, nós encaramos o processo volta no momento onde teve cerceamento de defesa. Então, por exemplo, entra uma testemunha no processo e você que não deixaram ela depor, aí o processo volta naquele momento com a oitiva daquela testemunha. Nós vamos falar um pouco sobre a ação rescisória, que é um recurso, né, e de certa forma ela é distinta dos outros, né? Ela tem formato de petição inicial, ela tem seu próprio cabimento e ela funciona quase como uma ação distinta da ação principal. Nós iremos falar também um pouco sobre execução, quais são as causas da execução, quais são os princípios da execução também, quais são as suas principais peças. Vamos entrar um pouco na aula de hoje, de maneira breve, sobre greve. Para iniciarmos a aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a teoria geral dos recursos. Quando nós falamos de processo de trabalho, nós precisamos se lembrar desde o começo que existem alguns princípios que são evidentes e necessários para você entender qualquer andamento dentro do processo de trabalho. E eles são a oralidade e a celeridade.
Quando nós chegamos numa fase recursal, o ius postulandi ele é limitado até uma certa parte, e a partir daí você precisa da assistência do seu advogado. Porém, o princípio da simplicidade e da celeridade, ele não é descartado dentro da parte dos recursos. Os recursos trabalhistas, em sua regra, eles seguem regras mais simples e prazos mais curtos, garantindo a rapidez na conclusão do conflito. Não tem formalismos exacerbados assim, na justiça do trabalho para interpor um recurso. Existe até um princípio da fungibilidade também na teoria dos recursos, mas quando nós falamos de toda a fase recursal, nós precisamos ser lembrados desses dois princípios, tanto da simplicidade e tanto da celeridade. O processo do trabalho ele tem como sua prerrogativa ser rápido. Não tem como você estabelecer um processo de trabalho e ele ser demorado, porque toda vez que a gente fala trabalho, nós estamos pensando em verbo alimentar. Por isso que é necessário ser rápido todo o processo, inclusive a parte recursal. No Código de Processo Civil, tem processo que a fase recursal são de 15 dias. A regra são 8 dias dentro da Justiça do Trabalho, para que não haja prejuízo à pessoa que quer receber o seu pagamento. É reservado também o duplo grau de jurisdição dentro do recurso, né? Isso que baseia o recurso, está dentro da nossa Constituição, o princípio da ampla defesa e do contraditório. E é muito simples vocês observarem esse recurso, isso nos recursos, porque se não existisse a possibilidade de se recorrer, toda a instância primária teria quase um poder absoluto e causaria grande insegurança jurídica. Por isso, existe o princípio da dupla jurisdição. E como eu disse anteriormente, no processo do trabalho, as decisões interlocutórias não são recorríveis de imediato. E aí eu trouxe todo aquele aparato que, então, no final, caso seja necessário, o processo volta na parte que teve aquela irregularidade. Embargo de declaração, ele é um recurso que não é muito bem um recurso, ele não serve para modificar, mas como vocês já devem ter percebido na graduação, o embargo de declaração, eles não são somente para decisão final, ele também pode ser interposto para decisão interlocutória, porque uma decisão do juiz, ela pode ser omissa, ela pode ser obscura em qualquer fase do processo. Pode apresentar material em qualquer fase do processo, não somente na fase final. Então, os embargos de declaração é toda vez que você quer que o juiz esclareça algo que ele disse dentro do processo. E o prazo dele é de 5 dias. Agora nós vamos falar do recurso mais importante dentro do processo de trabalho, que é o recurso ordinário. Muitos processos não chegam à fase de tornar um recurso para ser acolhido necessário. Alguns não são todos que conseguem alcançar, mas em regra, o ordinário área trabalho porque obedece a alta maioria trabalhista. Ordinário cabível tanto
tanto então, grau e ação área de segurança. Como nós falamos de recursos trabalho, está 895 da CLT. E a previsão legal dele é essa, e quando você vai responder, se chama contrarrazões ao recurso ordinário. Você tem 8 dias para responder também esse recurso. Para você entrar dentro do recurso ordinário, é necessário que você estabeleça algumas condições, como garantia de juízo e também ter interposto no prazo correto. Quando você não interpõe no prazo correto, o recurso é intempestivo. Quando você não interpõe no recurso com, com o valor recolhido das custas, esse recurso é conhecido como recurso deserto e não vai ser ampliado para frente. Existem outras, existe outras hipóteses, né, de recurso ordinário, mas em regra, em resumo, é isso. É se atentar ao cabimento, se atentar também o prazo e se atentar se esse recurso foi vencido. E tem uma frase bastante conhecida quando se fala de recurso, é que o recurso pode ser conhecido e não provido. Isso significa que quando o recurso é conhecido, ele está com toda a sua forma processual ok. E quando o recurso não é provido, quer dizer que o direito, você não tem a produção do seu direito material. Quando acontece o recurso não ser conhecido, quando o recurso não é conhecido, você acaba não tendo a parte material sendo julgada. Então, se o recurso não foi conhecido, ele não vai ser provido. E o principal, em síntese, o que um recurso ordinário acaba julgando são questões de direito e de fato, e ele pode examinar provas e ouvir testemunhas em casos excepcionais. E aí, a decisão pode ser de reformar parcialmente a sentença ou reformar totalmente a sentença. Superado o recurso ordinário, agora nós iremos falar de outro meio recursal, que é o agravo de petição. O agravo de petição, quando nós estamos mencionando, nós estamos falando quando ele cabe dentro do processo. O agravo de petição, ele é uma ação do processo que cabe contra uma decisão de execução. Então, toda vez que houver uma decisão de execução, você entra com um agravo de petição. Mas o que seria necessariamente uma decisão de execução? Caminhando para o final do semestre, nós sabemos que o processo do trabalho ele é dividido em duas partes. Ele é dividido na fase de conhecimento e ele é dividido também na fase de execução. Quando nós temos um agravo de petição, é porque teve uma decisão dentro dessa fase de execução. E, logicamente, quando nós falamos de execução,
Nós não vamos mais discutir o mérito da ação. Então, eu vou trazer um exemplo prático para vocês de um exemplo de agravo de petição. O agravo de petição, quando você tem, por exemplo, um embargo de execução e o seu embargo ele não é provido. E o seu embargo, você demonstra que penhorou um bem de família seu, ou tirou grande parte do seu salário, ou existe algum erro no momento da penhora. Você vai apresentar isso para o juiz e caso o juiz não decida em seu favor, você pode entrar com agravo de petição. O agravo de petição, ele não é somente para esses casos. O agravo de petição pode também ser contra casos que existam erros na liquidação do processo. Nas causas de liquidação do processo, o agravo de petição vai funcionar dessa forma. Em casos de penhora e bloqueio e liberação de valores. E também contra decisões que aplicam juros, correção ou limites da execução. Esse caso é quando você está na execução trabalhista e aí eles dão um valor superior aos juros para ser pago, você pode entrar com um agravo de petição dessa decisão. Mudando pouco o nome, mas mudando totalmente o sentido e qual que é o momento processual a ser usado. O agravo de petição, ele é o recurso cabível, o agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, ele é utilizado contra decisões denegatórias de recurso. No slide eu até apresento para vocês uma hipótese de agravo de instrumento, que é quando o TRT não admite recurso de revista. E aí você interpõe para o TST. Quando você entra com recurso na Justiça do Trabalho, você entra com a peça de interposição e com a peça de razões. Na peça de interposição, você vai mostrar para o juiz assim: eu estou entrando com esse recurso e esse recurso ele está no prazo correto, ele está com o preparo correto, estão com as custas recolhidas. Então, eu peço para o senhor juiz que suba esse recurso, porque toda a forma processual está ok. Caso o juiz não julgue que esse recurso esteja ok, você vai entrar com agravo de instrumento na Justiça do Trabalho para destrancar esse recurso. Ele tem 8 dias para ser interposto do momento que seu recurso não foi conhecido e ele permite que o Tribunal Superior analise o recurso travado. Isso acontece na Justiça do Trabalho, grande em parte, na interposição de recurso de revista, porque é necessário alguns requisitos para você interpor. Não são todos os processos que você consegue entrar com isso, porque é necessário que exista pré-questionamento, transcendência dentro do processo do trabalho, para que você interponha um recurso de revista. Então, o agravo de instrumento ele é utilizado nessas situações. Então, eu vou trazer um resumo, sintetizar de novo, eu vou explicar e vou trazer uma síntese do que eu apresentei para vocês, para marcar para vocês marcarem. O agravo de instrumento trabalhista, ele é o recurso cabível contra decisões interlocutórias proferido pelo juiz de primeiro grau, quando essas causam parte a grave lesão ou dificultam o andamento do processo.
Ele está previsto no 893-A da CLT e deve ser interposto no prazo de 8 dias. Então, são contradecisões contra recurso trancado, que pode ser em qualquer grau jurisdicional. Recurso de revista. Eu apresentei o recurso de revista anteriormente, algumas vezes eu mencionei em que momento nós entraríamos em recurso de revista. Mas para falar o que é recurso de revista, é necessário entender em qual lugar do processo o recurso de revista vai ser interposto. O recurso de revista, ele vai ser interposto somente e unicamente para o TST. Quando nós falamos de recurso de revista, além de ser privativo do TST, ele não reanalisa provas, ele vai analisar a matéria em si. Então, um exemplo prático é a terceirização. Quando se fala de terceirização, ele é um instituto claramente para ser utilizado no recurso de revista. Não só a terceirização, como também a pejotização é um assunto que os processos estão sobrestados para ter uma uniformidade da decisão. O cabimento dele é contra acordos do TRT quando houver divergência jurisprudencial, violação de lei federal ou violação constitucional. Percebe-se que são 3 hipóteses e elas estão distribuídas no 897 da CLT, nas alíneas A, B e C. A, B e C. Cada uma delas demonstra, 896 recurso de revista. O recurso de revista, ele estabelece o que é cada uma. Então, se tem vínculo trabalhista, e aí numa decisão você decide divergente de uma súmula, você vai entrar com um recurso de revista para mostrar que essa decisão que você está demonstrando está em divergência a uma súmula. Também, se existe violação a uma lei federal, se a lei federal diz algo sobre férias, a pessoa não teve férias e o juiz decidiu que a pessoa não teve férias. Isso é uma grave violação a uma lei federal e também pode ter violação à lei constitucional, porque existem alguns princípios trabalhistas que estão pautados também na Constituição. Como as férias, né? As férias estão pautadas no artigo 7º da Constituição, se eu não me engano. É isso mesmo, artigo 7º, inciso 17. Terminamos de falar sobre toda a parte recursal, agora a gente vai falar sobre uma ação que, quando você vai redigi-la, ela parece muito uma petição inicial, porque ela é interposta em um lugar diferente, você vai apresentar os fatos, você vai mostrar o direito, mas ela é a única decisão que ataca o trânsito em julgado. Quando nós passamos, né, pelos principais recursos que podem ser objeto de prova de vocês, e eu preciso destacar a ação rescisória. Por quê? Quando acontece algo muito absurdo dentro de um processo, e eu posso até trazer para vocês as hipóteses. Você está aqui, está vendo no slide junto comigo.
Violação manifesta de norma jurídica. Prova nova. Existente à época, mas desconhecida por motivo de força maior. O que quer dizer isso? No momento dos fatos já existia aquela prova, mas não tinha conhecimento, ou aquela prova foi escondida pelo empregador ou pelo empregado, e aí você descobre dentro do prazo para uma ação rescisória. Erro de fato, documento falso, decisão fundada em prova falsa, corrupção, dolo com ação de juiz ou de uma das partes, que pode ser testemunha, com ação de testemunha, competência absoluta e violação literal da Constituição Federal. Vocês entendem que tudo que está previsto aqui é muito absurdo? Existir dentro de uma sociedade uma decisão que tenha isso, que você perdeu seu processo por isso, é uma violação muito grave ao ordenamento jurídico. E vamos a uma frase que eu acho que eu falei em todas as monitorias. Quando nós falamos de processo de trabalho, estamos falando de direito público. O processo ele não privilegia ninguém, tanto é que as pessoas têm o mesmo prazo para responder e têm a mesma paridade de armas dentro do processo de trabalho e qualquer outra parte que fala sobre o processo. Então, a ação rescisória ela serve para garantir a coisa julgada de uma certa forma também. Você vai poder modificar uma decisão que transitou em julgado, mas por um motivo muito maior, por um motivo de bem-estar social. Porque imagina a quantidade de pessoas que poderiam entrar com uma ação, apresentar documentos falsos e não ter nenhum recurso caso você consiga provar dentro desse período de 2 anos. Então, toda vez que vocês ficarem em dúvida de responder sobre essa decisória, pense, grave essas condições, mas fiquem sempre na cabeça. É algo que já transitou em julgado e é algo muito absurdo. Tendo essas duas coisas na cabeça, fica muito fácil de vocês decidirem sobre qualquer questão sobre ação rescisória. Agora falando mais um pouco sobre o conceito, né? Eu apresentei de maneira resumida todos os tópicos hoje e com ação rescisória não vai dar para ser diferente, porque eu preciso visitar a maior quantidade de temas com vocês. Ela é uma ação autônoma de natureza excepcional, usada para desfazer a decisão de trânsito e julgado, quando houver vícios graves. Não é um recurso, e sim uma nova ação. Ela serve para anular uma decisão definitiva e permitir um novo julgamento da causa. Ela tem um prazo de 2 anos, então, dentro da certidão de trânsito e julgado, até 2 anos, você pode entrar com essa ação rescisória. E quem julga as ações rescisórias de decisões definitivas das varas de trabalhos é do TRT. E o TST julga as rescisórias das suas próprias decisões. Aqui eu apresentei as ações rescisórias e outra coisa que eu apresentei para vocês. Todos esses pontos, eles demonstram que a ação rescisória não vai começar aonde teve o erro, porque não seria justo. Se um juiz que foi coagido ou está sendo coagido ainda, se um juiz que julgou de má fé vai continuar falando sobre essa ação, não vai ser diferente. Então é necessário que a ação pule para um grau superior. Finalizamos recursos. Então, quando eu expliquei recursos aqui na monitoria, eu fiz o caminho natural de um processo sem
sem contar os recursos, deixando os recursos para uma fase posterior. Mas aqui, quando nós falamos de execução nesse slide, nós imaginamos que toda essa parte recursal foi esgotada. Não tem mais o que fazer. Então, a gente vai para a execução. Coisa julgada, iremos para a execução. E a execução trabalhista ela é guiada por alguns princípios fundamentais, como o princípio da efetividade, que busca garantir que o crédito seja realmente pago. É lógico esse princípio, porque se você está na execução, você quer receber tudo aquilo, mas é um princípio que é necessário vocês guardarem para entender a execução. Existe também o princípio da celeridade, que é necessário que a execução seja rápida também. Não só isso, existe o princípio da proteção ao crédito trabalhista, que reconhece a sua natureza alimentar e a sua prioridade legal. Existe o princípio da menor onerosidade ao devedor, que orienta medidas proporcionais sem comprometer a efetividade. Esse princípio, ele é um princípio que funciona da seguinte forma. Se você deve 10 mil e você tem um carro para penhorar de 12 mil e um carro de 100 mil, vai ser avaliado o seu carro de 12 mil para garantir sua efetividade. E o princípio de execução de ofício, que o juiz começa a execução sem que seja necessário o advogado entrar com o cumprimento de sentença. E todos esses princípios vão ser utilizados para vocês escreverem possivelmente uma peça. Por quê? Dentro dessa peça vai estabelecer isso. Todos os princípios de natureza alimentar, princípios de proteção ao crédito trabalhista. Então, toda vez que você vier uma violação, violação desses princípios, você vai entrar com uma ação dentro da execução. E quais são as principais peças da execução? As principais peças da execução incluem o requerimento de ofício da execução, quando ela não é iniciada através de ofício. Então, eu sou uma das partes, né? Uma curiosidade na Justiça do Trabalho. As duas partes podem entrar com o processo, porque existem empresas que podem ter interesse de quitar esse crédito mais rápido, já que eu vou ter que pagar, eu mesmo entro aqui, apresento os cálculos e já pago, já me vejo livre dessa dívida. É possível na Justiça do Trabalho ou pelas partes, que é o mais comum. Então, pode ser por uma das partes. E aí, é apresentado dentro do prazo de liquidação. Você tem 5 dias para apresentar uma peça que chama impugnação aos cálculos. E que é sobre a conta apresentada pela parte contrária. Como eu disse anteriormente, o agravo de petição ele é utilizado para atacar na fase executória a decisão. E existem petições de penhora contra o pedido de utilização de sistemas de busca patrimonial. E tem outra parte importante quando nós falamos de processo de trabalho. No processo do trabalho, não existe uma legislação específica dentro da CLT para pactuar sobre esses temas. Então, na Justiça do Trabalho, nós utilizamos o CPC, que é um dos princípios da Justiça do Trabalho. Quando não há previsão na CLT, nós buscamos o CPC.
caso não tenha previsão no CPC, nós iremos utilizar o Código a Lei de Execuções Fiscais, que vai ser utilizada na Justiça do Trabalho no momento da execução. Então, nessa falando de execução trabalhista, precisamos entender alguns pontos também além das principais peças. Como funciona a fase de execução? É apresentado o cálculo e você tem 48 horas para responder ao cálculo. E se você não pagou, você já começa a execução, o ideal é que você pague no prazo de 48 horas. Caso você aponte alguma coisa, é necessário que você garanta esse juízo. Em casos que a pessoa jurídica não precisa, que a pessoa precise pagar, né? Porque existe casos em que a pessoa não é necessário que ela pague a garantia de juízo. E aí, de uma certa forma, de diversas formas, mas as principais utilizadas, que são os meios de constrição, que é a penhora, que é o bloqueio de bens ou valores para garantir o pagamento, leilão de bens, caso a penhora não seja concedida, e o desconto em folha em casos excepcionais. Os recursos na execução são o agravo de petição, que ele é contra decisões proferidas na execução, e o embargo à execução. Permite ao devedor contestar o valor ou a forma da execução. A execução se dá quando encerrada, quando há o pagamento integral, cumprimento integral extingue a execução, ou cumprimento de medidas coercitivas também pode ser aplicadas, tá? Multa diária e não pagamento depende do andamento do processo. É necessário estabelecer 2 pontos. A execução é essencial para transformar a decisão judicial em resultado concreto, e a importância dos prazos trabalhistas para estabelecer pontos dentro do direito. Agora, nós vamos falar brevemente sobre greve, antes de encerrar a aula de hoje. O que é greve? A greve, eu acho que é um instituto dentro do direito do trabalho, processo do trabalho, e é amplamente conhecido, né? A greve, ela é uma forma onde os trabalhadores encontram para conseguir debater de forma igualitária com o empregador, né? O empregador, ele detém toda a condição
de todo o poder, né, que é estabelecido por lei mesmo, pelo empregado, de dar ordens, de querer o serviço de uma certa forma. E caso exista algo arbitrário em ponto de vista da classe trabalhadora, é instituído a greve. A greve, na sua definição mais pura, é a suspensão coletiva e temporária do trabalho pelos empregadores, visando melhoria nas condições de trabalho, salários ou benefícios. Geralmente, existe greve atualmente quando não há o reajuste salarial de acordo com o que a categoria almeja. E é até importante a gente destacar alguma coisa sobre greve e sobre direito coletivo já. Quando nós falamos sobre direitos coletivos, geralmente, grande parte das ações, elas começam diretamente no TRT. E quando tem uma ação que você quer falar sobre convenção coletiva ou acordo coletivo, tiver alguma coisa que distingue dos dois, você entra diretamente no TRT. A greve é um direito constitucional, ela está presente no artigo 9º da nossa Constituição, e a greve não pode ser justificativa de perca de emprego. Então, se você for demitido por estabelecer uma greve, é uma decisão injusta. É... Então, eu vou entrar em alguns requisitos legais da greve, né? Que é necessária a comunicação prévia a comunicação prévia ao empregador, que haja o sindicato, é necessário que ele seja um intermediador dessa classe profissional e que exista uma assembleia da categoria defendendo reivindicações e o início da greve. E tem algumas categorias que não podem estabelecer greve, como militares, por conta militares, médicos, por ser considerados serviços essenciais. O registro da greve, ele demonstra uma hipótese de suspensão de contrato de trabalho. Então, tem as fases de suspensão e interrupção, que são causas que você deixa de trabalhar e deixa de receber. Então, quando sua empresa está em greve, o empregador não tem necessidade de pagar. Então, está em estado de greve a sua empresa, você está com seu emprego garantido e não pode ser demitido, mas também não irá receber o seu salário. A, a greve, em caso se ela foi legal, passado ponto, pode gerar indenização à empresa. Para finalizar a aula de hoje, falar um pouco mais sobre greve, é necessário pensar em alguns pontos. A greve ela é direito fundamental. Você não pode ser demitido por participar de uma greve legal, como justificativa do seu empregador. E também a greve ela é utilizada de forma legal para estabelecer benefícios da classe trabalhadora. Essa foi a monitoria de hoje. Na próxima monitoria a gente vai falar mais especificamente de direitos coletivos e também vamos relembrar um pouco no comecinho esses pontos para a prova de vocês. Muito obrigado pela atenção e tchau.